se fala sobre clichês, normalmente eles estão mais atrelados à parte do enredo. Mas como o foco do canal é falar sobre a arte das obras, eu gostaria de comentar nesse vídeo sobre os tropos e clichês que a gente encontra na parte visual dos animes e mangás, em especial no design dos personagens. Eu selecionei 6 deles para comentar com vocês hoje. Alguns eu acho bem legais, outros são uma bela de uma bicheira. Então sem enrolação, bora ver quais são eles. Como primeiro clichê, eu coloquei o da atratividade genérica, que é quando praticamente todos os personagens de uma obra são desenhados de modo genericamente fofo ou atraente. Isso aqui acaba criando um tipo de situação onde o autor tem que falar de forma expositiva quando algum personagem é pouco atraente ou quando ele tem uma beleza acima da média. Caso contrário, você não perceberia, pois eles têm um nível de beleza muito semelhante. Se pegarmos como exemplo o anime de Toradora, que já adiantando aqui é o meu anime de romance favorito, na obra você tem uma personagem chamada Ami, que é uma modelo super badalada e que todo mundo paga pau. E isso deveria significar que ela é muito mais atraente que as outras personagens. Só que o design dela não vende essa ideia, pois ela é tão genericamente atraente quanto todas as outras personagens na história. Você não tem personagens feios na obra pra dar esse contraste de quem realmente é bonito e quem não é, sabe? Poxa cara, essa aqui é a mãe do protagonista, só pra você ter ideia de como as coisas são. Mas assim, em animes mais bobinhos, de comédia, esse tipo de coisa não faz lá muita diferença. Agora em obras um pouco mais sérias, com um enredo mais complexo, é interessante você ter uma variedade de designs maior, né? Agora, o segundo tropo é um que eu sempre achei muito interessante, que são personagens de pele negra, mas com cabelo branco ou cinza. Se você já assistiu muito anime, deve ter percebido que essa é uma combinação de cor que vez ou outra aparece. Honestamente, eu não sei dizer com 100% de certeza o porquê tem tantos personagens negros com essa coloração de cabelo. O meu chute é simplesmente porque essa combinação de cores gera um contraste muito legal no design do personagem. Daí, quando descobriram isso, pode ter virado uma tendência, né? O fato dos mangás serem limitados a preto e branco talvez tenha influenciado um pouco nisso também, já que essa combinação de cor faz o personagem ganhar muito destaque nas páginas. Inclusive, uma outra cor de cabelo que eu sempre achei muito bonita para personagens de pele negra é a cor roxa. Não é raro você encontrar personagens de anime que usem essa combinação e o resultado fica bem bonito. Muita gente pode achar besteira, mas o contraste é uma coisa fundamental no character design. Um caso de personagem que teve o design zoado por falta de contraste foi a Shiro de Deadman Wonderland. Ela é uma personagem toda branca e ainda usa um colante que tem uma cor muito próxima da sua pele. Isso dá a impressão de que a personagem tá sem roupa, saca? Então não ignore o contraste no design de um personagem. Como terceiro clichê, nós temos a dualidade no character design. Esse aqui é bem autoexplicativo. Se um personagem tem algum elemento de dualidade no seu ser, seja um lado maligno, poderes contrastantes ou se ele é uma mistura de seres diferentes, isso acaba sendo refletido no design do personagem. Como um belo exemplo desse tropo, nós temos o Todoroki de Boku no Hero. O seu design é projetado de uma forma bem dual, com cada metade do seu corpo representando as características que ele herdou dos seus pais. Porém, Todoroki renega a parte de si que foi herdada pelo seu pai, já que ele pressionou tanto a sua família a ponto de deixar a mãe do garoto lelé da cuca e agredir o próprio filho, lhe dando essa cicatriz. Então nós vemos que no início da série, além de Todoroki se recusar a usar os poderes de fogo que foram herdados pelo pai, ele também usa os poderes de gelo da mãe para esconder a parte do seu corpo que tem as características do seu pai. Então o visual do Todoroki, além de comunicar os seus poderes, também apresenta para o público o conflito familiar e interno que o personagem passa na série. Não é algo feito apenas para ser visualmente legal. Particularmente eu só acho que essa cicatriz dele precisava ser mais intensa, tipo a de um Zuko da vida, pois essa marquinha dele aí não parece uma queimadura de verdade. Um outro exemplo que é bem mais simples desse clichê pode ser encontrado na Karin de Naruto. A metade direita do cabelo dela é bem lisinha, enquanto a esquerda é mais espetada. Isso pode ser um reflexo das variações drásticas de humor que é característico
artístico dessa personagem, com ela podendo ser muito carinhosa ou extremamente insuportável em um piscar de olhos. Então você nota que até as coisas mais bobinhas podem ser refletidas no design de um personagem. Chegando aqui no quarto clichê, eu coloquei uma coisinha que eu vou chamar de clonagem familiar, que, como o nome sugere, é quando o design do filho de algum personagem é uma cópia escarrada dos pais ou simplesmente é muito parecido com a sua família. Isso aqui é absurdamente comum em animes e mangás, justamente porque o estilo de desenho dessa mídia é muito estilizado, simplificado e, consequentemente, a gente perde muitos dos detalhes mais finos do rosto que seriam fundamentais para indicar o parentesco de alguém de uma forma mais sutil. Então a forma mais simples e preguiçosa de comunicar de forma clara que aquele personagem é filho de fulano é simplesmente fazer uma cópia de carbono dos seus pais. Em muitos casos o filho vai ser uma cópia correspondente ao pai de mesmo sexo que ele, mas também pode se dar aquela disfarçada nesse tropo, fazendo o filho se parecer com o pai do sexo oposto. Agora, será que isso é um problema? Olha, eu estaria mentindo se dissesse que isso daí me incomoda. Tem casos na vida real de filhos que são uma xerox dos seus pais quando tinham a mesma idade, então eu nunca encrenquei com esse tipo de coisa em obras de ficção. Porém, pro meu gosto pessoal, eu acho mais bacana quando o filho de alguém tem um design mais próprio, mesmo que você não perceba de imediato que ele é filho do personagem em questão, como no caso do Trunks ou até mesmo dos filhos do Dio. Eles têm algumas características que lembram os seus pais, mas o grosso do seu design é bem próprio. Como quinto tropo, eu coloquei os padrões de estampa estáticos, um tropo puramente gráfico. Isso aqui ocorre quando algum personagem está usando uma roupa com um padrão complexo como o xadrez, e não importa a orientação que o tecido esteja, esse padrão sempre vai ser representado de forma bidimensional, ignorando completamente a perspectiva e o efeito das dobras na roupa. Na maioria das vezes isso é feito porque é muito demorado e complicado fazer esses padrões seguirem a topografia que as dobras das roupas vão ter, então você deixa tudo bidimensional mesmo. Porém, alguns fazem isso com intuitos mais artísticos, com o anime Gankotsuou, que eu provavelmente pronunciei errado, sendo o representante absoluto disso. Esse anime tem um estilo visual super distinto e que se foca muito em exibir padrões bidimensionais nas vestimentas dos personagens. Na verdade, não é só na vestimenta não, até nos cabelos deles você encontra esse tipo de padrão, particularmente quando o negócio é feito com esses propósitos mais artísticos, eu acho que fica bem bacana. E como último clichê, para dar aquela descontraída, eu coloquei os clichês anatômicos. Existem certas escolhas de anatomia que já estão muito atreladas a certos tipos de obra, como o clichê de yaoi com mão grande, por exemplo. Às vezes grande até demais, né? Mas o que eu gostaria de comentar aqui é o clássico formato de ampulheta em personagens femininas. Cada pessoa tem um tipo de corpo que se assemelha com formatos diferentes. O de ampulheta é um deles e com o tempo acabou virando um padrão de beleza. Então, uma forma fácil de indicar que a personagem em uma obra é bonitona é simplesmente tacar uma cintura fina nela. Porém, nenhum anime levou esse clichê para um nível tão absurdo quanto o nosso querido One Piece. O formato de ampulheta ali é totalmente impraticável, semelhante à representação que cartoons fazem, justamente por One Piece ter essa pegada de cartoonização muito grande no seu design. E o próprio Oda já falou que na hora de fazer uma personagem atraente, ele planeja a base dela como sendo 3 círculos e um X, gerando esse icônico formato de ampulheta. Obviamente que muita gente não gosta disso, inclusive acusam o Oda de cometer um outro clichê, que é o do 2 pesos e 2 medidas. Uma prática onde os designs masculinos de uma obra são muito variados, enquanto os femininos são só um modelo pré-pronto para agradar o público. E de fato a variedade de designs masculinos em One Piece é maior. Mas meus amigos, para você dizer que as personagens femininas de One Piece é tudo igual, você tem que forçar muito a barra. O que você pode dizer é que as personagens atraentes sempre vão seguir esse padrão aí de ampulheta. Isso de fato acontece e é um clichê. Mas toda a caracterização que você tem em volta da personagem é muito diferente, então acho errado falar que elas são iguais. Eu particularmente não gosto da forma como o Oda aplica esse formato de ampulheta, não pelos motivos que o pessoal geralmente reclama, mas porque pra mim a personagem fica parecendo uma lambisgoia, tá ligado? Eu acho muito feio. Enfim pessoal, agora coloca aí nos comentários quais são
são as suas considerações sobre cada um dos clichês apresentados no vídeo. Eu queria muito que isso aqui virasse uma série, então se você conhecer outros clichês que são específicos da parte visual, do design do personagem, coloca aí embaixo que eu posso falar deles num próximo vídeo, beleza? E para finalizar, eu quero agradecer ao Francisco José de Oliveira por ter retornado aqui como membro no canal. Muito obrigado por essa força que você está me dando, meu bruxo, e obrigado a todos os outros membros do canal que dão essa ajuda na produção de conteúdo. E basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.